O que eu vi de vocês ali, tá? Da tua empresa atual. Vocês não têm nada na internet, né? Bem pouco, Porque bem eu, pouco. porque eu fui ver ali, que, pelo que tu colocou um site no formulário, e Tá fora ele do ar, né? tá fora do ar. Tá. Tá fora do ar. Excelente. Então, excelente não, né? Que pena, mas ao mesmo tempo é um sinal que, tipo, porque pelo que tu botou ali do faturamento, eu não sei quantos anos a empresa já tem essa tua. 12, 12 anos, tá. E 12 anos. tu botou um faturamento ali médio, mais ou menos ali de uns 120, né? É um pouco mais. Tá. Bom, Pode dobrar, é o dobro. como é que é o teu processo de prospecção de cliente dessa empresa? Só pra gente ainda. Hoje a gente não tem um processo definido sobre isso, né? Uhum. É mais quem já conhece a gente, o nosso histórico e indicação. Eu tentei Show. entrar um pouco na internet, mas não acabou não dando frutos. Vamos direto ao assunto, assim, do que talvez seja a tua situação aí. Tu já tem cliente, então, no caso, condomínio, que é o que eu sempre falo. Se tu já me segue ali, tu já deve ter visto, eu sempre bato nessa tecla. Eu sei que a tua região tem uma quantidade legal, assim, que dá para trabalhar. Se tu já tem entrada, tu já sabe quem são os fornecedores desse pessoal, né? Sim, Tá. conheço praticamente todos. Tu já tá meio caminho andado, tu já sabe quais são os produtos que o pessoal utiliza. Se tu já sabe quem são os concorrentes e já sabe quem são os possíveis clientes, tu obviamente tu também sabe quem são teus possíveis fornecedores. Não sei se tu já teve contato com esse pessoal. Então, aí é a parte que vai entrar a dificuldade. Eu ainda não tive contato com esse pessoal. Eu cheguei aí, qual que era o meu raciocínio lógico, né? Começar pela parte que não exigia tanto cuidado no armazenamento, que era a parte plástica, né? Uhum. Os sacos de lixo, papel, né? Certo. Nessa parte, inserir e quando eu estivesse rodando um pouquinho, inserir os produtos. Eu cheguei aí procurar fornecedores dessa parte em São Paulo, fui até algumas fábricas, mas o restante não. Uma sugestão que eu posso te dar é: tem acesso aos síndicos, que geralmente, provavelmente é o síndico que vocês lidam, né? Então, se tu conversar com pelo menos, sei lá, pegasse uns 10 clientes, que tu conseguisse pelo menos saber quais são os sacos de lixo que esse pessoal utiliza. Tá? Eu não te indicaria começar, nem pensa em estocar, por exemplo, papel higiênico, essas coisas assim, tá? Tu não vai ter um giro grande para que justifique, porque Sim, sim. a tua margem de lucro nesse produto é extremamente baixa, tá? A questão do saco de lixo é um produto que tu conseguiria vender, por exemplo, para esses possíveis parceiros, sem a necessidade de ter o mix completo. Esse é o primeiro, é o cartão de visitas da tua empresa. Tu vai conseguir Foi entrar. exatamente o que eu imaginei, Daniel, porque eu fui conversar com um amigo meu de administração Uhum. e ele basicamente explicou que ele compra só, ele indica só o cara que faz o melhor preço. Eu fui até os prédios dar uma olhada em quais sacos de lixo eles estavam usando. A maioria do pessoal aqui vende o P4, falando que é o Sim, P8. isso é normal, tu vai ver. É o que mais tem, né? Uhum, infelizmente. É o que mais tem. E eu fiquei na dúvida se o correto era seguir essa linha e ter um produto com preço por igual, ou tentar passar por exemplo, a maioria usa o P6, né? Aí, o que eu faço? Tenho que mostrar que, na verdade, aquele ali é o P4 e fazer eles comprarem o P4, ou tenho que vender o verdadeiro P6, que vai ser mais difícil porque o preço é mais caro? Tu nunca. É que assim, existe Você uma. entende? Eu entendo, porque imagina, eu fiquei 17 anos passando essa dor. O que a gente fez daí? É, Tá? É que assim, tu não adianta tu tentar entrar em convencimento de cliente, né? O cliente quer resolver o problema dele. Então, tipo assim, uma das coisas que a gente fazia e fez diferente da grande maioria é tu não tratar como, por exemplo, aí na região de vocês é P4, P6, P8. Na nossa, o pessoal fala muito em micragem, né? A gente mudou. A gente começou a trabalhar com quantos quilos tu precisa que suporte o teu saco de lixo. O cliente geralmente ficava naquela coisa assim, cara, não sei, sei lá, eu preciso. ele não sabe quanto pesa o próprio lixo dele, né? Exato. Só que também ele não tem a mínima ideia do que é P4, o que é micragem, É, né? Então a gente usava uma outra forma de mais lógica para o cliente saber assim, olha, o que tu está comprando aí, esse teu aí que tu está falando que é Micra 6, que na verdade era 13,5, 4, a gente dizia, ó, isso aqui vai suportar mais ou menos sei lá, uns 8 quilos, enquanto que o nosso vai suportar 12 quilos. Né? E aí o cara ficava naquela, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma amostra aí e tu faz um comparativo. Eu não vou, a gente tentou uma época
A gente tinha, inclusive, um micrômetro, tá? Então, cada visita que a gente fazia, a gente levava o micrômetro e mostrava. Só que, às vezes, o cliente se ofende, né? Quando tu tá mostrando para ele que ele tá sendo enganado, ele não fica satisfeito contigo. Ele vai aceitar, mas ele vai lá reclamar pro atual fornecedor dele. Sendo enganado. E vai resolver o problema lá. Exatamente o que eu pensei. Eu pensei em fazer exatamente isso. Levar o micrômetro e mostrar que tava prendendo o gato por lebre. Isso aí. Só que, na verdade, é por isso. Assim, ó, o melhor é, tu pode ter um micrômetro, mas a questão de tu convencer, o convencimento pro cliente é exatamente assim, cara, eu tenho aqui, ó, esse produto, ele é o que a gente tem, tu vai pagar o mesmo preço. Tu tá pagando a mais, né? Porque tu tá levando um produto de qualidade menor. Inclusive, tu ainda não sabe, mas né, nesse mercado de sacos de lixo, tu vai ter o problema, inclusive, de fornecedor que manda com menos quantidade. A cada 100, por exemplo, digamos que um pacote tenha 100 unidades, deveria ter 100 unidades. Se o cara manda com 85, ele consegue dar um desconto de 15% mais barato um saco de lixo no pacote. Às vezes o cliente diz, poxa, o teu saco de lixo está 15% mais caro. Sim, o meu vem em 100 unidades, o que tu está comprando aí, se tu contar, vem 85, 80. Então, é muito raro o cliente parar para contar. Para ter uma ideia, a gente chegava a pegar clientes quando eram condomínios grandes que eles o condomínio comprava uma quantidade grande de saco de lixo para dividir entre os moradores, tá? Então, o que acontecia? O condomínio, digamos, tinha lá, vou resumir, tinha 50 apartamentos, o síndico comprava, digamos, um pacote lá, era mais, mas só para ter uma ideia. Então tinha que vir 100 e ele dava para cada apartamento dois para cada. Então, tipo assim, não tinha como dar errado. E aí começou a acontecer com um fornecedor, o concorrente nosso, que foi aí que o síndico entrou em contato conosco assim, poxa, eu compro do cara lá, toda vez o cara me diz que fica faltando quase que 20 pacotes, ou melhor, desculpa, quase 20 sacos. E o cara vem com uma justificativa diferente. E aí foi quando ele mudou para nós. Então, esse cara se conscientizou desse problema. Infelizmente, a gente sabe como é que é. A gente vive no Brasil, né? Então tem sempre um jeitinho. Não tô falando aqui da boca para fora. Eu nunca entrei nesse jogo. E eu sempre disse, cara, eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro perdendo um cliente que não tá afim de ouvir do que daqui a pouco baterem na minha porta, que, sei lá, já aconteceu com um concorrente meu, com a Polícia Federal batendo na porta da empresa. Porque o pessoal vendia para órgão público e aí o pessoal foi tudo preso, processado. Tu pode fazer um trabalho legal, não entrar nesse jogo, porque tem sim os que são honestos na tua região, tu pode ter certeza. Só que daí tu não... Todo lugar tem, né? Exatamente. E sempre vai ter Tem os dois lados. Tem os dois lados. E aí tu pode escolher. O que ocorre? Tu pode simplesmente pensar assim, eu vou fazer desse jeito, vou vender esses produtos aqui para quem realmente está buscando uma qualidade, um serviço legal, um produto que não precisa ser o mais top, assim, que seja um saco de lixo, que seja uma lona, né, que não há necessidade. Mas eu também não vou vender um produto que o cara vai usar e vai rasgar. Tipo... Não, eu prefiro que ele tenha a imagem que o meu P4 é tão forte quanto o P6 e P8 deles, da concorrência, do que só é mais barato. Para ter uma ideia, a gente chegou a ter essas duas opções, o Flex e o Premium, tá? Chegou um momento que o nosso público-alvo, tá? Porque daí é que tá, se tu vai entrar só em preço, tu vai estar ferrado ali, tu vai lutar contra esses falcatrua. Se tu pegar e trabalhar com a intenção de qualidade, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com essas duas opções. Muitos dos clientes que buscavam qualidade começaram a ver assim, poxa, legal, vocês têm uma segunda opção. Então, mais barato. Só que a gente dizia, não, cara, não compra. Não, isso é papo de vendedor, tu quer que eu pague mais caro. O cara comprava daí o inferior e ligava reclamando. Então, a gente começou a ter um monte de insatisfação de clientes que já confiavam na nossa marca e começaram a reclamar porque queriam uma opção mais barata, só que não queriam que fosse ruim. Foi quando a gente começou a ver assim, cara, quer saber uma coisa? Vamos tirar porque é mais difícil de controlar estoque e tal. E inclusive, acontecia muito assim, ó, do cliente daí comprava um ruim, depois voltava para o bom, e aí começava a desconfiar se a gente não estava mandando para eles o ruim numa terceira compra. Ou então, às vezes, acontecia inclusive do entregador fazer uma entrega errada, entregava o bom, né, na hora da separação ali se confundia. Então a gente começou, quer saber de uma coisa? Tira, vamos ficar só com a gente sabe qual é o que a gente tem. Se der problema, o problema não é nosso, o problema é da fábrica. Então, às vezes acontece, a fábrica te manda um produto com uma qualidade um pouquinho inferior, tu simplesmente recolhe, manda para eles e me troca isso aqui, porque eu não vou ficar com esse produto. Eu acho que inicialmente foca num produto que tu saiba assim, esse produto aqui está dentro do que meus concorrentes estão vendendo para esse pessoal
eu consigo bater um preço dentro ali. Também não entra muito nesse jogo de imobiliária, tá? Toma muito cuidado com relação a isso, de tipo, eu vou bater apenas preço, porque senão tu vai entrar nesse jogo aí que eu tô te falando. Tu sabe como é que funciona, talvez tu vai ter que molhar a mão do cara lá. Não sei se aí também funciona assim, provavelmente sim. Com certeza funciona assim. Então, toma esse cuidado para não ficar dependente, entendeu? Tu consegue ter uma... pessoal, né? Isso aí funciona aqui porque é o que você tem que fazer para trabalhar. Se você não fizer isso, você não trabalha. Tu falou aí que tu não tem estrutura de venda hoje. Tu vai ter que montar uma estrutura de vendas. Que seria, nada mais ou tu vai fazer visitas, que daí tipo, tu vai ficar na mão desses caras aí, ou tu vai partir para ao invés de tu dar esses, provavelmente 10% que tu tenha que dar, tu vai pegar essa verba, digamos assim, e investir, por exemplo, em atração através, principalmente, da internet. Foi isso que eu fiz. Lá na época, eu estava na mão de imobiliárias, e eu comecei a ver que eu perdia cotações em função de preço, só que eles, ao mesmo tempo eles não deixavam de ganhar os 10% deles. E aí eu disse, chega, eu não quero mais ficar na mão desses caras. E acho errado, inclusive, pagar para eles isso aí, porque o cliente não está sabendo o que está pagando. E aí a gente simplesmente, eu baixei meus preços 10%, e aí desse valor ali, digamos assim, além de eu baixar e passar direto o valor para o cliente, eu tinha margem para fazer, digamos, divulgação, anúncio. E foi aí que a gente mudou o jogo. O pessoal daí já não me indicava, mas eu vinha direto pro comprador, né, de fato. E não lá o cara que era o intermediário. Tu pode ter esses caras, mas saber que no médio e longo prazo aí tu vai ter que dar um corte, né? Porque senão aparecer um cara mais novo ali, o que pague 1% mais, o cara te larga e te queima, né? Mas é isso, rapaz. Eu acho que tu tá mais do que encaminhado, né? Não... A gente até depois, uma hora, quiser saber um pouquinho mais, depois que tu começar ali, a gente monta toda essa... A gente tem clientes que a gente monta a estrutura da venda através da internet, né? Porque essa é a dor cruel, o pessoal quer começar, mas ao mesmo tempo não sabe como, né? E aí, tipo, tu começa a ver que tem um monte de coisa para fazer e não consegue colocar em prática. É exatamente isso a situação que eu tô. Porque assim, eu te passei uma dimensão da empresa para você entender que eu conheço um pouco do assunto, né? Que eu tenho já um nicho de entrada. A questão do funil de vendas e é a primeira coisa que tu tem que já ter em mente para não começar, digamos, errado ali, né? E achar assim, eu não estou conseguindo vender, não consigo vender. Tu tem que ter uma atração de cliente que entre em contato contigo já querendo comprar, né? Então isso que é o mais importante. Certo? Tá, certo. Então, cara, desejo tudo de bom aí, do sucesso aí nessa empreitada. E eu mais ou menos entendo a tua situação aí, porque eu já passei. Então, vai com calma, respira, mas coloca em prática, porque, tipo, para não se arrepender daqui a um ano aí, né? Igual já acontece hoje, que podia ter acontecido um ano atrás, né?